A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, sou aqui da igreja sede e hoje eu estou aqui para fazer um resumo dos 7 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Hoje, na verdade, era para entrar no ar a continuidade da carta de Paulo aos Romanos no capítulo 8. Pastor Cícero ontem falou capítulo 7, parte 2. E hoje, sábado, pelo calendário que temos, entraria aí o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Só que, em decorrência da grande convenção que iniciou ontem, que foi uma verdadeira bênção, e hoje, durante todo o dia, manhã, tarde, noite e amanhã, pela manhã e o encerramento à tarde, os pastores que vieram de longe estarão na estrada. E em respeito a esses pastores, nós não vamos colocar o capítulo 8 hoje. Alguns estão envolvidos com a convenção, aquela coisa toda. Nós não vamos colocar o capítulo 8 e sim iremos colocar na semana que vem, porque alguns pastores estarão viajando ainda na segunda, madrugada de segunda para terça. Pastores que vieram de longe, são aí 2, 3 dias de viagem. Então, em respeito a esses pastores, nós vamos colocar a continuidade da carta de Paulo aos Romanos na próxima semana. Só que também nós não podemos deixar os irmãos aqui de perto, que sempre têm acompanhado a leitura bíblica diária, na mão. Por esse motivo, a pedido do pastor Gedeon Júnior, nós iremos fazer aqui um resumo dos 7 primeiros capítulos que tivemos do livro da carta de Paulo aos Romanos. É bem verdade que nós paramos no capítulo 7, mas já ouvimos 10 comentários, porque o pastor Gedeon Júnior ministrou o capítulo 1 em parte 1 e parte 2. Capítulo 2 foi apenas uma parte, mas o capítulo 3 foi parte 1 e parte 2. Aí o pastor Elias Santana continuou no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. E o pastor José Cícero, capítulo 7, parte 1, capítulo 7, parte 2. Então, nós já ouvimos, pela misericórdia do Senhor e pela graça de Deus, nós já tivemos aí a oportunidade de ouvir 10 comentários. E posso até dizer que 11, porque o pastor Gedeon Júnior ainda ministrou a introdução a Romanos. Está intitulado Introdução à Carta de Paulo a Romanos. E só lembrando que toda a convenção que iniciou ontem vai ser disponibilizado no nosso canal no YouTube na próxima semana. Vai ter uma playlist lá escrito Convenção 2019, a Igreja que Deus quer. E você vai poder ver toda a nossa convenção no tocante às ministrações, todas as pregações e louvores, e vai ser uma verdadeira bênção. Então vamos lá para o comentário de hoje, que é um resumo de tudo aquilo que nós já vimos até aqui. Muito bem, há 2 lados do Evangelho. Primeiro existe o lado histórico, que se encontra nos 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é o lado histórico. Ele também é resumido, se você pegar 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 1 ao 8, você vai ver que se resume também nessa carta de Paulo à igreja de Corinto. O Evangelho é a boa nova de que Deus enviou ao seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nossos pecados, que ele foi sepultado, que ele ressuscitou, segundo as profecias velho-testamentárias, e que foi visto por mais de 500 discípulos antes de retornar ao céu. O segundo, ao lado doutrinário. O primeiro é o lado histórico, o segundo é o lado doutrinário, que se encontra principalmente na carta de Paulo aos Romanos. A palavra evangelho, para você ter uma ideia, ela é usada 12 vezes neste livro, nesta carta. 4 dessas se encontram no primeiro capítulo. 4 dessa palavra escrita evangelho se encontram no primeiro capítulo. Enquanto os 4 primeiros livros
do Novo Testamento revela os detalhes históricos do Evangelho, Romanos lida com seu significado. Alguém pode perguntar qual é a importância do Evangelho. O livro de Romanos fornece a resposta. O apóstolo Paulo, como nós já sabemos, é o escritor do livro. Mas nós também sabemos que foi inspirado divinamente. Então nós concluímos que o autor é o Espírito Santo. Quando lemos Romanos, estamos examinando a própria palavra de Deus. É uma carta transformadora. Historicamente, Romanos teve uma enorme influência no mundo. O próprio Paulo era um homem bem estudioso. Ele compreendeu o Velho Testamento profundamente. Sua forma de escrever às vezes é tão dependente do Velho Testamento que muitos não entendem bem o livro de Romanos, por ter um entendimento e um conhecimento fraco do Velho Testamento. O apóstolo Pedro chegou a dizer que as cartas de Paulo são de difícil compreensão se o leitor não ler com cuidado. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 a 16. Então vamos lá para o comentário do capítulo 1, resumo do capítulo 1, ministrado aí pelo pastor Gedeon Júnior. Paulo escreveu essa epístola aos crentes romanos. Ele é apóstolo de Jesus Cristo e devedor a todos a fim de que deve lhes pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todavia, do céu a ira de Deus se manifesta sobre todo o pecado dos homens. Porque, embora a própria criação revele o eterno poder e divindade de Deus, os homens detêm esta verdade em injustiça, sem glorificar a Deus nem dar-lhe graças. Deus, portanto, os entregou a desejos pecaminosos e paixões infames, ou seja, deixou-lhes seguir este caminho até seu próprio fim. O resultado era e é a grande idolatria e imoralidade neles por causa dos pecados vergonhosos que cometem. Eles conhecem o juízo de Deus, sabendo que são dignos de morte, mas ainda cometem pecado, e além disso, consentem os que o cometem. Isso você pode ver depois lá em Êxodo 32. Já no capítulo 2, Deus não considerará nem a religião, nem a nacionalidade do homem, mas justamente julgará cada um segundo as suas obras, revelando pela sua consciência que rejeitou a revelação de Deus na natureza, sendo entregue aos seus desejos pecaminosos. Os judeus confiavam na sua possessão da lei de Deus, especificamente o rito da circuncisão. Porém, Paulo enfatiza que a justificação não vem por possuir a lei, mas por praticá-la. Por fim, ser aceito por Deus não vem da religião, que no caso aí é ser circuncidado fisicamente, nem da nacionalidade, que no caso é ser filho biológico de Abraão, mas sim de um coração obediente. Paulo então explica que a verdadeira circuncisão é a do coração. Já no capítulo 3, os judeus não compreenderam que podem ser condenados ainda que fossem circuncidados fisicamente na aliança velho-testamentária. Quanto a eles, essa aliança deu-lhes a sua vantagem sobre os gentios. Eles, portanto, duvidavam da pregação de Paulo. Paulo explica ainda que a vantagem dos judeus sobre os gentios é muita, em toda maneira, porque lhes foi dada a palavra de Deus. O judeu tinha toda oportunidade de conhecer a vontade de Deus e obedecê-la. O problema, porém, é que não obedeceram. E Paulo cita as próprias escrituras judaicas para demonstrar que até elas declaram que todo mundo é pecaminoso e destituído é da glória de Deus. Não há justiça inerente no judeu, mas só no Filho de Deus, Jesus. Alguém é, portanto, justificado dos seus pecados somente por crer em Jesus, e não por confiar na sua possessão da lei ou na sua circuncisão. Já no capítulo 4, Abraão é considerado o pai dos judeus. Esse capítulo foi comentado pelo pastor Elias Santana. Abraão é considerado o pai dos judeus, o povo de Deus, mas nem ele foi justificado pelas obras. O Velho Testamento diz que creu em Deus, e isso, sua fé, lhe foi imputado como justiça. Davi, o maior rei de Israel, enfatiza que quanto ao nosso pecado, somente o homem cujo pecado não é lhe imputado é abençoado.
Deus enfatizou que essa justificação não tinha nada a ver com a lei, especificamente a circuncisão, porque a deu para Abraão, enquanto incircunciso. Abraão, portanto, deve ser considerado primeiramente o pai de todos os que creem. Já no capítulo 5, a lei revela o pecado do homem. Sabemos então que desde o primeiro homem, Adão, todos pecaram. Deus, porém, com grande amor, enviou seu Filho, Jesus, para morrer por nós, para pagar a dívida do pecado. Todo aquele que crê em Jesus tem paz com Deus, tem entrada à graça de Deus, glória nas tribulações, conhecendo o seu fim, e não perderá esta salvação, porque a graça de Deus reina superabundantemente além dos limites do seu pecado. No versículo 1 do capítulo 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós somos justificados? Ser justificado significa tornar-se justo. A grande indagação de Paulo era: como pode um ser humano pecador tornar-se justo diante de um Deus santo? O que é preciso para tornar esse relacionamento justo? Se pudéssemos seguir a lei e viver de maneira perfeita, seríamos justos diante de Deus. Mas como podemos fazer isso? Somos escravos do pecado, incapazes de obedecer à lei de Deus. No entanto, Deus quer ter um relacionamento conosco. Assim deu os passos necessários para tornar justo esse relacionamento. Em Jesus Cristo, Ele faz por nós o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Jesus levou uma vida inteiramente justa, perfeita segundo a lei, em pleno relacionamento com Deus, o Pai. Mas ainda em Jesus, Deus tomou sobre si mesmo todo o castigo que a nossa desobediência merece. Na cruz, Ele cumpriu tudo o que a justiça exigia. A sua vida foi dada em troca da nossa. O seu sangue pagou o preço da nossa justificação. Os resultados do sacrifício de Jesus estão pessoalmente disponíveis a nós simplesmente pela fé. Deus fez tudo o que precisava ser feito para nos justificar. Tudo o que nos resta é aceitar a sua graça demonstrada na cruz. Somos justificados quando deixamos de tentar justificar a nós mesmos e dependemos inteiramente da obra consumadora de Jesus Cristo. No capítulo 6, o salvo morreu com Cristo e com ele ressuscitou. Sua vida anterior, aquela vida pecaminosa, é uma vergonha. Era escravidão. Quando foi batizado, identificou-se com a morte e a ressurreição de Jesus e não serve mais o pecado. Agora o salvo anda em novidade de vida. A graça de Deus, portanto, não leva o salvo a continuar no pecado. Aquele que se entrega ao pecado se torna servo do pecado. O salvo, porém, está liberto do pecado, tendo sido feito servo de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E por fim, o capítulo 7, a lei condena o pecador. O pecado cessará algum dia? Não enquanto esse mundo cair e existir e enquanto permanecer o nosso corpo físico. Não até a vinda definitiva do reino de Deus. O pecado continuará batendo à nossa porta enquanto vivermos nesse mundo imperfeito, rebelde e distorcido. Paulo diz que morremos para o pecado, que o poder do pecado sobre a nossa vida foi rompido. Não precisamos ceder a ele. Jesus Cristo põe o seu Espírito em nós, dando-nos a capacidade de resistir às investidas do pecado e de levar uma vida nova e vigorosa. Mas precisamos tomar a decisão de resistir ao pecado todos os dias, a cada momento. Que nível de vitória sobre o pecado podemos esperar antes da volta de Cristo? Mais importante que o grau de vitória é a direção em que estamos indo. Ao aprendermos a submeter mais e mais a nossa vontade ao Espírito Santo, cada vez mais estaremos seguindo na direção da obediência. Quando fracassamos e deixamos de confiar na capacidade que tem o Espírito de fortalecer-nos,
podemos confessar o nosso pecado, receber o perdão e continuar a seguir em frente. E um dia, quando estivermos unidos com Cristo, estaremos inteiramente livres da influência do pecado. O crente, porém, morreu com Cristo, e isto o libertou da condenação da lei. O propósito da lei, portanto, não é levar o homem à obediência, mas revelar a desobediência de seu coração. A lei, na verdade, até mesmo provoca as paixões pecaminosas do coração humano, pois o homem, obviamente, é excessivamente maligno. A lei serve, então, como um professor, ensinando o homem do seu pecado. Na verdade, a lei revela uma outra lei, a que revela que o homem pecará de fato. Paulo explica que por essa outra lei, mesmo quando quer obedecer, ele se encontra desobedecendo. O próprio corpo do homem é perverso e o homem é miserável. O único que pode livrar o homem dessa lei do pecado é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, eu encerro aqui esse comentário, esse resumo dos 7 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Se Deus assim nos permitir, retornaremos na segunda-feira e aí continuaremos com a nossa leitura bíblica diária. Que Deus possa te abençoar de uma forma toda especial, que Deus possa abençoar a minha vida, a sua, e a convenção termina amanhã, dia 7, e na semana que vem postaremos no nosso canal do YouTube IEPBC Brasil a playlist com as pregações da nossa querida convenção. E eu tenho certeza que Deus há de abençoar a sua vida de uma forma toda especial. Então divulgue, se inscreva no nosso canal, deixa Deus abençoar a sua vida. Todos os comentários que nós iniciamos no dia 4 de fevereiro está no nosso canal do YouTube. Que Deus possa te abençoar grandemente, um forte abraço e que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém.